e devemos trilhar no caminho do arrependimento. Jesus curou esse homem, curou a vida daquele filho. Aí olha só, irmãos, aqui. E aconteceu que no dia seguinte, ele foi a uma cidade chamada Naim, como eu falei, não tem muitas informações. Nem da cidade, nem da mulher, nem do filho, mas o principal é o Filho do Homem, Jesus Cristo. Está sendo um milagre. Aí olha só, ia com ele os seus discípulos e uma grande multidão. Quando Jesus chega à porta da cidade, o que acontece? Está ali vendo uma cena muito triste. O Dia das Mães, a gente sabe que o comércio, né, acaba se aproveitando. Todo dia é o Dia das Mães, amém, querido? Amém. Os jovens estão aqui, levanta as mãos. Quantos tem sua mãe aí? Nem todos têm as suas mães. Então, jovens, e eu garanto que os que têm, muitas vezes nem valorizam. Às vezes a mãe está lá, não mandou ainda nem o Feliz Dia das Mães. Às vezes nem fala com a mãe ou com os pais. Isso é triste, irmãos. Isso é muito triste. Porque depois, irmãos, que morremos, aí, querido, não tem mais o que se fazer. Somente o Senhor. Mas nós vemos a história de uma mulher que já tinha sofrido a dor de perder o seu esposo. E agora estava sepultando o seu único filho. Mas tudo que Deus faz não é por coincidência, amém? Tudo que Deus faz tem um propósito, irmão. Naquela mesma hora, naquele mesmo horário, o Senhor, que é a ressurreição e a vida, estava lá. E a gente sabe, irmãos, a compaixão dessas pessoas. Você sabe que no meio da multidão tem todo tipo de gente. Até aqui na nossa cidade mesmo, vai passando um velório, a maior curiosidade do povo. Quem é? Morreu de quê? É quem é e morreu de quê? Poucos vão de fato acompanhar e prestar aquele apoio, aquela força. Poucos, irmãos. Poucos. Multidão de curiosos, só o que tem. Acompanharam a multidão e todo mundo, irmãos, era um costume judaico, tanto por se comover por a mulher ser viúva, porque naquele tempo as viúvas, ela ia depender de quem agora? Visto que seu único filho ia gerar descendência, ia dar continuidade à sua família, iria prestar assistência, ela não tinha. E a multidão tinha essa compaixão. Aí, olha, irmãos, às vezes são as palavras que Jesus Cristo fala, conforme 1 Coríntios 2, ao homem natural, elas são incompreensíveis. Olha o que Jesus diz. E o Senhor, movendo-se de íntima compaixão, chegou para aquela mulher e disse o quê? Irmãos, é a única coisa que você não deve falar para alguém que perdeu alguém. Não chore. Porque eu acho que às vezes é a única expressão que nós conseguimos. É o choro. Quem já foi para algum velório sabe que falei alguma coisa? Não tem. E às vezes o choro é as palavras ali que são expressadas. Mas sabe por que Jesus disse, irmãos? Porque Ele é a ressurreição e a vida. Talvez, querido, você perdeu alguém importante. Que o Senhor Deus traga um redirecionamento, ressignifique isso. Porque muitos são órfãos de pai e mãe vivos, irmãos. Verdade. Eu acho que acaba sendo pior. Pai e mãe vivos, mas acaba sendo órfãos. Mas Jesus disse àquela mulher, não chore. Se você ler Apocalipse 7, 17. Olha o que a palavra de Deus nos diz. Apocalipse capítulo 7, versículo 17. Essa é a palavra, esse é o direcionamento que Deus tem para mim, para você e para todos. Diz assim: porque o Cordeiro, Apocalipse 7, 17. Porque o Cordeiro que está no meio do seu trono
os apacentará, ele servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Porque ele vive, porque ele é a ressurreição e a vida, querido. Nós devemos entender que a nossa vida aqui ela é limitada, ela é como um vapor, irmãos. As mães que são mães aqui, a gente percebe o menino dizer deste tamanho, quando o menino está maior que nós. Crianças hoje que são jovens, que são homens, a gente percebe que a gente está ficando mais experiente. Mas para uma mãe nunca deixa de ser aquele seu filho, aquela sua filha. E aqui Jesus Cristo, Ele vai nos apacentar, Ele vai nos guiar. Por isso que nós devemos olhar para Jesus, irmãos, o autor e consumador da nossa fé. Nós devemos reter essa palavra, assim como aquele homem disse que uma só palavra do Senhor, uma só esperança é Jesus Cristo. A nossa única esperança é Jesus Cristo, irmão. Para que a nossa casa esteja firmada na palavra. Um dia nós iremos partir, irmãos, mas a promessa do Senhor de retornar, de limpar, de enxugar os nossos olhos, ela vai se cumprir. Ela vai, meu Deus, até na eternidade, porque Deus é fiel e poderoso para fazer, meus irmãos. Pois nós devemos falar dessa palavra. Aí voltando para o texto, irmão, Jesus disse para a mulher: não chores. E chegando, ele tocou ali no caixão, irmãos. É a primeira ressurreição que Jesus faz. Até então, se você voltar no Antigo Testamento, está lendo aí um mimo aí do... Você é mãe, já ganhou, né? Quem foram as duas pessoas que fez milagre de ressurreição? Tem que responder em 5 segundos. Ali que você não sabe da história. Elias e Eliseu, então. Foram os 2 profetas que ressuscitaram. Por coincidência, ambos filhos de uma viúva, de uma mulher. Perdeu ali. Não necessariamente uma viúva, né? Mas que acabou tendo um filho, também no caso deles. Mas voltando para o texto, se você voltar, essas ressurreições foram bem desgastantes, de momentos de oração, deles clamando ali, colocando o menino. Quando Jesus Cristo chega, ele só toca, levanta e anda. Ele dá uma ordem. Ele dá uma autoridade, porque Ele é quem perdoa os pecados, Ele é quem nos traz a vida. E aqui é a multidão. E todos se apoderou, versículo 16, e todos se apoderou um grande temor, e glorificavam a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós. Deus visitou o seu povo. De fato, a nação de Israel estava reconhecendo que Cristo era o grande profeta, conforme a profecia de Deuteronômio capítulo 18 e outros textos. Mas o povo de Israel, se você ler João capítulo 11, principalmente os líderes fariseus, quando Jesus ressuscita Lázaro, eles ficaram com raiva de Jesus e de Lázaro, que tinha ressuscitado. Porque Jesus ressuscitou Lázaro por quantos dias? 4 dias. Irmãos, para quem crê, todos nós somos um milagre, amém? Todos os dias Deus faz um milagre. Não compete nós, querido, eu já preguei isso em Atos 12, saber por que Deus permitiu que Tiago morresse a fio de espada e por que Deus libertou Pedro. Não compete a nós, irmãos, saber por que Deus permitiu pessoas queridas, pessoas que nós amamos, que elas partissem sem Deus ministrar cura, por mais que nós oramos, por mais que nós temos feito propósitos, jejuns, e outros Ele curou. Mesmo a pessoa lá se prostrando a ídolos, a imagens de escultura, mas é por graça, irmãos. É porque Deus é bom e misericordioso, mas em tudo Ele tem um propósito. Porque o homem está destinado a morrer uma só vez, Hebreus 9, 27. Vindo depois disso o juízo, querido. Diversas vezes Cristo falou isso, que Ele é a ressurreição, que Ele é a luz da vida. Aí nós vemos Deus curando, restaurando a vida desse homem. Foi suficiente para muitos crerem, irmão, amém? Foi, mas você vê os próprios textos depois,
Muitos rejeitaram Jesus Cristo. Muitos rejeitaram o Filho do Homem. Como Jesus falou em João, capítulo 9. Curou um cego ali de nascença. Aí o cego diz: olha, se ele é pecador, eu não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Eles queriam atribuir que Jesus era um pecador porque ele curava no sábado. Tantas coisas, irmãos, que a religião, tantas coisas, e correu dele a sua fama por toda a Judeia e toda a terra circunvizinha. Aí você abre lá em Mateus capítulo 13, quando Jesus chega na sua cidade de Nazaré, realiza ali vários milagres. Não é isso aí, o filho de José, não está aqui sua mãe, Maria, seus irmãos, Tiago e José. E Jesus não conseguiu operar devido à incredulidade deles. Irmãos, a maior cura que Deus quer fazer hoje é te trazer da morte do pecado para a vida. Não deixe de clamar, querido. Hoje Jesus Cristo está passando através da palavra. E se você crer, querido, você viverá para todo e sempre. Porque Ele é a ressurreição e a vida. No último dia Ele vai nos ressuscitar. No último dia, meu irmão, não haverá morte, nem choro, nem nada. Mas até lá, querido, nós temos que pregar essa palavra. Aquela mulher, que nós não sabemos o nome, aquele filho, não sabemos o que é que aconteceu. Não temos registro se esse jovem veio a ser um grande pregador, se essa mulher veio a ter netos ou a descendência, não sabemos. Mas sabemos de uma coisa: o Senhor estava na hora certa, no lugar certo. Você está aqui hoje, querido, assistindo ou no presencial, não é porque você veio ver sua mãe, não é porque você veio por Dia das Mães, porque Deus quer te trazer a vida. Aí talvez você diga: mas pastor, eu já sou crente. Irmãos, eu já disse isso aqui outras vezes. Nós estamos pregando hoje a palavra para pessoas que se dizem crentes. Que triste fim nós chegamos. Nós pregamos o evangelho para aqueles que já se dizem evangélicos porque não são. Ah, mas não pode julgar, irmãos, a própria palavra nos julga. Ela é apta a nos discernir, irmãos, de tomar a nossa cruz. A renúncia continua sendo diária. A cruz continua sendo pesada, meu irmão. Não é fácil, irmãos. Tem vários jovens que clamam, meu irmão. Você não tem ideia o quanto clama para que o pai esteja aqui na igreja, para que a mãe venha para a igreja. Oh, minha querida, você não tem ideia de quanto que a mãe sofre porque ter um filho nas drogas, ter um filho na vida do crime. Você conhece alguém? Você veio, quanto que a mãe derrama lágrimas de sangue. Aí tem o seu filho na igreja, tem o seu filho servindo a Deus e não honra, não estimula. Aí depois o jovem cai na droga, cai na prostituição. Estou! Irmã, a igreja começa na nossa casa. Quando nós edificamos a nossa casa sobre a rocha, sobre a prática da palavra de Deus. O pastor, o diácono, todos nós estamos aqui para servir, para fazer discípulos, irmãos. Mas chegou a hora de nós virmos a vida daquele que estava morto. Aquele que está morno, que está frio, irmãos. Ou nós somos fiéis à palavra até a morte, meu irmão, ou o amor de muitos vai esfriar. E essa chama vai se apagar, querido. O Espírito Santo vai ser extinguido, apagado. Mas a Bíblia diz: orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus, querido. Nós estamos hoje diante da palavra, diante do Deus que faz milagre. Quantos vieram? Pai, mãe e filhos aqui, levanta a mão. Você acha que não é o desejo de muitos, querido? Você acha que muitos não teriam esse desejo de estar aqui com sua família, de estar aqui com seus filhos, de estar aqui com sua esposa, de estar aqui com seu esposo, e não tem essa oportunidade? Aí nós temos, irmãos, aí sabe o que a gente faz?
Como se a gente, não reconhecesse. Exemplo, irmão. Só um exemplo. Eu estou aqui brigando, reclamando, porque eu tenho um sapato feio, um sapato velho. Aí eu chego bem ali e olho que tem uma pessoa descalça. Está melhor do que eu, não tá, irmão? Aí aquela pessoa, eu também estou descalço. Aí ela olha e tem uma pessoa sem as pernas. Você está me entendendo, querido? Agradeça, querido. Honre a Deus. Glorifique, edifique a sua casa. Ensine seus filhos. Sabe por quê, querido? Porque se um dia a gente partir, a gente não sabe o nosso dia de amanhã. A palavra foi pregada. Que o Senhor é Deus. Nós vemos na nação de Israel, irmãos, principalmente o reino do norte ali, que acabou. Todos os reis, todos, fizeram o que era mal perante ao Senhor, depois que o reino foi dividido. Todos, irmãos, sem exceção nenhuma. Aí nós vemos na parte do reino sul, aqueles descendentes de Davi. Alguns, como Asa e como outros, guardou a palavra como fez o seu pai. Honrou a Deus como fez a sua mãe. O que nós temos deixado de legado, irmãos? Porque eu já falei aqui. Herança é uma coisa que vai servir só para briga e vai ser desmanchada em poucos minutos. Um carro, uma casa, a não ser se a família for muito unida. Glória a Deus. Mas a maioria da prática você pode ter 100 mil e vai ser fatiado, meu querido, no instante, e o que vão fazer só Deus sabe. Mas o legado é aquilo que nós marcamos. Jovens estão aqui. Agradeça a Deus pela mãe de oração que vocês têm. Aleluia, glória a Deus. Porque se hoje a gente está de pé, é porque teve uma mãe que já chorou muito, meu querido. Glória a Deus. Se hoje a gente está servindo a Deus, é porque teve a nossa mãe. Quando você for mãe e pai, você vai entender. Até lá, vai entender, irmã Luiz? Com certeza. Não vai. Vai entender, dona Graça? Não vai. Aí às vezes a gente vê as nossas mães, a gente vê que elas não tem mais aquela força, e às vezes vê aquela família. Aí começa a chorar. Deixa de chorar, vó, deixa de chorar. Irmãos, nós esquecemos esses últimos anos. Nós estamos vivos hoje aqui, é um milagre, meu irmão. Um milagre, meu irmão. Nós estamos com a nossa mesa, nós estamos aqui, mas parece que o povo se esqueceu. Porque volta de novo, irmãos. As bebedeiras, há tantas coisas que nada edificam, meu irmão. Que nada edifica, que só destrói a família. Vícios malditos, irmão. Não um vício edifica, nem um vício traz paz. Mas muitos lares, irmão, está lá. Isso não tem nada a ver. Continue. Tudo nos é lícito, mas nem tudo edifica. Aí você vai ver a diferença daquele que escavacou e firmou na palavra, daquele que fez de qualquer coisa. A diferença vai vir quando vier a tempestade, o vento forte e os dias maus. Aqueles que servem, aqueles que não servem. A minha oração, querido, é essa noite. É para você que está aqui, você jovem, você mãe, você pai, você criança, seja qual for a sua idade. O Senhor, através da palavra, faz um milagre aí. Aleluia. Ele é a ressurreição. Porque muitos de nós estávamos mortos. Efésios 2:1, nossos delitos e pecados. E Ele nos trouxe a vida. Muitos de nós, irmãos, estávamos afastados. E o Senhor aproximou. Querido, eu nunca vi ninguém que tenha se afastado, que tenha dizer, pastor, foi o melhor tempo da minha vida. Era só bênção, não. Pode ser por um tempo. Eu vejo as pessoas dizendo, pastor, diante de Deus é que está a perfeita alegria, a perfeita paz. Aleluia. Eu perdi foi tempo da minha vida. Eu perdi anos da minha vida. Por isso você que está aqui hoje, querido, se Cristo, como Ele falou para uma igreja, em Apocalipse 3:20, que eu encerro a minha palavra. Eis que estou à porta e
Como Deus é educado, né? Talvez as pessoas não compreenderam o que Jesus disse para aquela mulher: não chores. Talvez as pessoas acharam estranho dele vir tocar no caixão. Mas quando aquele homem se levantou, aquele jovem, eles se apoderaram de temor e reconheceram que Deus levantou um grande profeta. O problema, irmãos, é que as pessoas veem apenas Jesus como um grande profeta do Lages. Nós temos que ver Jesus como o Senhor e o nosso Salvador, com a ressurreição e a vida, com a única esperança, com a palavra, irmãos, e longe dela nós não temos vida. O meu convite hoje, querido, você que queira reconhecer a Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador, dê um passo na frente. Deixa a gente orar por você. Aleluia, Deus. Como diz Mateus 10:32, aquele que me confessar diante dos homens, eu também confessarei diante do meu Pai que está no céu. Mas o 33 diz: aquele que me negar diante dos homens, eu também negarei diante do meu Pai que está nos céus. Alguém, irmãos, essa noite que queira aceitar a Cristo ou se reconciliar com Ele, Glória a Deus. Glória. caso você queira propor o pastor ou algum dos líderes, tá bom? Depois que a gente encerrar, eu chamar aqui a irmã Anne, ela vai passar, mas antes eu quero orar, tá? Mete a mão no seu coração. Querido Deus e eterno Pai, como diz a tua palavra em Provérbios 4, de que se deve guardar o coração, meu Pai. Devemos guardar, porque dele prossegue as fontes da vida. Jamais deixa, Deus, que o nosso coração morra, porque se estamos em pecado, Pai, estamos mortos nas concupiscências, nos desejos. Mas se estamos te servindo, estamos vivos para a glória de Deus. Se estamos comendo, bebendo, trabalhando, estudando, fazendo qualquer outra coisa, que seja para a glória de Deus, para a edificação das nossas casas, meu Deus, que verdadeiramente, ó Deus, não voltamos para a Babilônia, não servimos aos deuses desses séculos, mas servindo ao Deus vivo, ao Deus verdadeiro, que morreu numa cruz, que derramou o seu único sangue, todo o seu sangue, meu Pai, o seu único filho. Oh, Deus. E ali, meu Deus, é imputado os nossos pecados, as nossas transgressões, as nossas rebeldias. Oh, Espírito. Por isso, meu Pai, nós te agradecemos, Obrigado, Deus. porque estávamos mortos, separados, por natureza irreconciliáveis, meu Pai. Mas pela graça, o véu se rasgou. Glória a Pela Deus. graça, o Filho nos aproximou. Aleluia. Pela graça, meu Pai, nós temos uma nova família. Aleluia, Deus. Ó Deus, abre os olhos espirituais dos pais, das mães, meu Pai, para que de fato esteja ensinando os seus filhos. Abre também os olhos, meu Pai, espirituais dos jovens, para que estejam orando. Não desistam de orar pela sua casa, pela sua família, e todos que estão aqui, meu Pai, porque é o Senhor quem traz a vida, e o Senhor sabe de todas as coisas. Muito obrigado, Deus, em nome de Cristo. Amém. Passar para a direção.